Pela Senhora Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje vamos ter a concorrência do pagode aqui do lado. Espero que não atrapalhe muito, né, assim, a meditação e consigam me ouvir. Né? Eu não sei se vocês já leram ou assistiram leram um livro, né, assistiram um filme que tem o mesmo título, que é A Ponte do Rio Kwai. Tem uma diferença, né, entre o livro e o filme. O filme termina de um jeito e o livro termina de outro. Então, aqui eu peço perdão, mas vou ter que dar spoilers aqui, né? Se alguém quiser assistir o filme, já vai saber o final. Né? Mas é um filme de 57, né? Já talvez não desperte muito interesse, né? A não serem algumas pessoas assim mais que gostam do cinema. Né? Esse filme ganhou vários Oscars, ganhou 7 Oscars. E qual que é a ideia do filme? Né? Isso é a construção de uma ponte. Um grupo de soldados ingleses foi aprisionado pelos japoneses, né, que dominavam a Birmânia, que é onde se passa, né, esse rio, né, liga duas cidades, né, assim, essa ferrovia, né, passa sobre esse rio que ligava duas cidades, né, Bangkok e Rangoon. E então, quando foram aprisionados os ingleses, foram mandados para um campo de trabalho e, né, o coronel japonês disse que eles teriam que construir, né, ajudar na construção da ponte. E, enfim, né, era uma coisa de guerra, né, e todos, né, inclusive os oficiais, né, ou seja, no trabalho braçal. Só que pela Convenção de Genebra, né, em princípio, os oficiais não eram obrigados, né, a trabalhar com coisas assim, né, braçais. E o oficial inglês, né, que era, né, o tenente-coronel Nicholson, ele um pouco falou, não vou trabalhar com isso daqui. Né? Ficou nessa coisa, né, e o coronel japonês não vai trabalhar, não vai. Fizeram lá uma coisa e, no fundo, acabou ganhando o tenente-coronel inglês. Né? Então, mas ele não trabalhou com trabalho braçal, mas ele supervisionava o trabalho dos seus homens. E ele assim, levou a cabo esse trabalho, ele foi assim, como se fosse o trabalho da vida dele. Como ele queria que fosse um símbolo, né, de profissionalidade, né, da sua integridade, até uma espécie de superioridade britânica. Queria fazer aqui um negócio bem feito, afinal de contas os ingleses, né, sabem de construção de ferrovias. Né? Muitas ferrovias, né, em muitos lugares eram, né, de origem inglesa. Só que, lógico, se fosse pensar, né, qual que era a ideia dessa... Ele estava construindo uma ferrovia para o inimigo, né, facilitaria, né, o transporte de tropas, transporte de alimentos. Né? Por isso que um comando inglês, dirigido por um outro oficial inglês, né, tinha como missão destruir a ponte. E aqui que difere, né, o livro do filme. No livro,
né, o Nicholson, chateado pela ideia de destruírem a sua ponte, ele tenta matar, né, o outro oficial. E consegue, né, evitar que a ponte seja destruída. No filme, isso é mudado, porque no filme ele não destrói, né? Então, ele acaba, né, fazendo uma outra coisa lá. Enfim, o autor do livro ficou chateado que tivesse mudado o final, né, que, afinal de contas, né, por quê? Né? Porque o Nicholson estava defendendo a sua ponte, né? Não o interesse da Inglaterra. De fato, né, ele tinha construído uma ponte para o inimigo. E por que eu conto essa história? Porque o tema que nós vamos pensar hoje, né, o tema da retidão de intenção, às vezes é relacionado a isso, né? Para quem que eu trabalho? Para quem que eu faço as coisas? Os objetivos, né, da minha vida, eles estão, de fato, né, subordinados aos amores que eu professo, né, a Deus, a pátria, a família, os amigos, né, ou não. De fato, aqui, né, se ele tivesse, né, por isso que no filme eu acho que tentaram, né, fizeram isso, né, que ouviu, né, a voz, né, de um amigo próximo, né, a voz da própria consciência, né, e mudou de parecer, né, que seria, né, afinal de contas, ele percebeu, né, que o grande projeto da sua vida era um erro, era algo que afetava, né, o seu país, né, afetava, né, afinal de contas também, porque ficariam presos, facilitaria o combate do inimigo. Então, pensar, né, assim, para quem eu trabalho, né, por que eu trabalho? E isso é fundamental, é uma condição indispensável, né, para que as nossas obras tenham um valor sobrenatural, né, que aqui é o que me interessa, né, tocar nesse aspecto, né? E de fato, né, quando o nosso Senhor no Evangelho fala, né, ele não fala assim da retidão de intenção, mas fala diretamente dela, né, mas indiretamente sim. Ele cita, por exemplo, né, 3 obras que são muito meritórias, mas que, se faltarem essa retidão de intenção, elas perdem o sentido. Ele fala do jejum, da oração e da esmola. Então, se uma pessoa faz jejum, né, Jesus fala, olha, não façais jejum, né, não, quando fizerem jejum, não coloquem a cara de quem está fazendo jejum, né, ou não se coloca em tal lugar, né, para ficar na frente dos outros, né, ou quando deres a esmola, que não reparem. E às vezes nós notamos, né, na nossa vida que tantas vezes nós perdemos essa retidão. E isso é um tema de importância fundamental. Por quê? Justamente por isso, pelo valor que pode dar ou tirar da nossa vida. Porque ele está, assim, porque no fundo é o que eu faço, né? Qual que é o meu projeto, né? Qual que é a minha meta de vida. E tem uma relação, né, direta até, né, com essa busca da santidade, essa busca de querer fazer as coisas para Deus, né, por Deus. Então, ter uma intenção reta, né, é algo que, assim, que nos custa a todos e que deve prevalecer sobre os sentimentos, sobre as impressões, sobre as emoções,
E no primeiro momento, né, às vezes nós podemos pensar, né, que é fácil, né, ter uma intenção reta quando as circunstâncias são favoráveis, né? Quando, vamos dizer assim, as emoções nos levam para lá, né? Nos levam para aquele caminho. Né? Ou seja, quando há, né, e nós sentimos isso, né, e precisamos lutar. Né? A intenção tem que ser reta, não só porque eu vou ganhar um benefício, ou porque eu sinto algo, mas porque aquilo é a verdade, aquilo é o que se deve fazer. Então, por isso que, muitas vezes, né, para nós termos a intenção reta, temos que ter uma intenção forte, né, para que ela possa ser reta. É uma intenção forte que se sobreponha a esses, né, desejos, sentimentos, emoções, né, vamos dizer assim, se interponha essa vida sensitiva, né, que às vezes nós sentimos, né, que nós temos, né? E por isso que a retidão de intenção ela vai supor uma fortaleza, né, em muitos momentos, para que eu, né, às vezes, não, né, pensemos assim, né, uma coisa que eu tenho que cumprir o meu dever, né, e aquilo, mas não estou com vontade, mas como eu devo fazer? Né? Eu tenho que fazer. O desejo momentâneo era ficar dormindo, ficar, né, ou fazer outra coisa. Não, mas a minha intenção é isso aqui. Né? É para dirigir todos os nossos atos a Deus. Por quê? Porque nós não podemos ter, né, um tempo, né, para nós, um tempo para Deus, um tempo para os outros, porque o nosso tempo é único, né? Nós somos únicos. Então nós temos que ter, né, ao mesmo tempo, né, as três circunstâncias, de não ter, vamos dizer assim, uma espécie de lugares, né, onde Deus não entra. Onde aqui, né, como talvez já contei essa história, né, para alguns, acho que tenho no retiro que preguei. Tem um padre, amigo meu lá em São Paulo, que ele foi convidado uma vez por uma senhora, né, chamou para que ele abençoasse a casa dela. Né? E ele foi, né, muito bem, tal dia marcou, foi lá para abençoar a casa. E começa, né, num cômodo, vai lá, né, faz as orações, joga água benta, não sei o quê. Aí tinha um quarto lá que estava com a porta fechada. E ele fez menção de entrar, a senhora, não, padre, aqui não precisa, aqui não, como assim não precisa? Não vou abençoar esse quarto aqui também? Não precisa, padre, por favor, não entra. Né? Então o padre percebeu que ali tinha alguma coisa, né? Abriu a porta daquele quarto. Né? E de fato lá tinha tudo quanto é utensílio, vocês podem pensar, né, de macumba, assim, né? Preto velho, não sei o quê. A senhora, você vê que a senhora tinha um pezinho na macumba, né? E aí o padre fez uma mó bronca na mulher. Como a senhora me pede para abençoar a sua casa e tem aqui, né, uma coisa de macumba aqui, né? De coisas de... Será que às vezes a gente tem assim, né? Não pode ter, né? E a gente tem isso quando nós não temos a intenção reta. Todas as coisas que nós fazemos diante dos outros, ou sozinhos, elas têm que ir unidas, né, por esse fio, vamos dizer assim, como um fio que une um colar, né, que une, sei lá, né, umas pérolas, né, umas pedras preciosas, que é justamente isso, a retidão de intenção, que leva-nos a ter, né, uma vida reta, e que nos leva a ter uma vida que tem um ponto de vista sobrenatural. Por isso que São José Maria nos diz em Forja, né, não percas nunca de vista a mira sobrenatural. Retifica a intenção, como se vai retificando o rumo do navio no mar alto, olhando para a estrela, olhando para Maria, e terás a certeza de chegar sempre a bom porto. De fato, né? Como nós sabemos, né, que isso as embarcações têm que fazer constantemente.
essa retificação de rumo, né? Porque as ondas, porque a maré, porque a correnteza, né, desvia, né, e leva para um outro caminho, né, leva para outro lugar. Né? Então é preciso, né, colocar isso. E daqui nós podemos tirar duas coisas para meditar. E nós podemos dizer assim que na nossa vida devemos ter, né, uma retidão anterior, ou seja, antes de fazer as coisas, e uma retidão posterior, ou seja, depois de fazermos as coisas. Então, essa talvez para nós seja mais clara, né, mais óbvia, essa retidão anterior, né, que é o porquê eu faço as coisas. Nós atualizamos esse desejo, né, às vezes, várias vezes ao dia, de fazer, né, um trabalho na presença de Deus, de fazer o melhor, não só para ganhar, né, um status, para ganhar mais dinheiro, mas para ajudar a sociedade, né, para ajudar as pessoas que estão do nosso lado. E é bom que nós retifiquemos, né, que façamos isso, né, várias vezes. Por quê? Porque nós notamos dentro de nós esse desejo, né, de que às vezes, né, se desvirtua, né, como no caso lá daquele exemplo que falava no começo, né, que era, vamos dizer, construir uma ponte como um trabalho forçado, mas que depois acaba sendo, né, a meta da vida dele, né, que era uma coisa errada. E nós, né, não podemos cair assim, numa espécie de raciocínio simples, né, de pensar que eu só, né, aqui eu vou oferecer isso e já está feito. Não. É como se nós colocássemos um rótulo, né, num frasco, né, escrito lá, sei lá, né, doce. E depois, né, quando vamos colocar algo dentro, colocássemos pimenta. Então, por que eu faço as coisas? A retidão de intenção nos leva, né, a perguntar, em primeiro lugar, se o que fazemos pode ser oferecido a Deus, né, aos outros. Esse poder ser oferecido, né, diz respeito ao modo como nós fazemos. É claro que não podemos oferecer, né, uma coisa mal feita a Deus. Né? Será que aquele trabalho, né, por exemplo, né, vamos supor, não está certo falar de retidão de intenção? Às vezes, enfim, um exemplo concreto, né? Na cruz a gente costuma falar que eles tinham dois crucificados com Cristo, né? Dois ladrões. Um a gente chama de bom ladrão, mas se a gente for pensar, é uma contradição, né? Porque não dá para ser bom e ladrão ao mesmo tempo. É uma forma de dizer, né? Ninguém é um bom assassino. Porque ele faz muito bem, né? De fato, ele mata as pessoas e ninguém percebe, né? Coloca lá uns venenos assim, tal. Ou um bom ladrão, né? Puxa, ele entra e ninguém percebe que ele, né, fica tudo igualzinho, né? Robô, mas não existe, né? Não dá para ser. Então, né? Ou seja, não dá para fazer, então não dá para falar que existe retidão de intenção numa coisa que em si é um pecado, né? É uma coisa ruim, né? Então, por isso que só haverá retidão de intenção nas coisas boas, ou, né, que, pelo menos indiferentes, né, que nós fazemos. E também só haverá se desvirtuará essa intenção nas coisas boas ou indiferentes que fazemos. Então, por isso que São José Maria diz no Ponto de Sulca, ao contemplar essa alegria
perante o trabalho duro, aquele amigo perguntou: mas realizam-se todas essas tarefas por entusiasmo? E responderam-lhe com alegria e com serenidade: por entusiasmo, teríamos feito um papelão. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos espera continuamente. De fato, né? Porque se nós trabalhássemos por uma coisa simplesmente humana, como o seu dinheiro, a fama, o poder, chegando um momento isso passaria, né? Faríamos um papelão. Então, por isso que um bom modo de vermos, né, como que nós vamos assim, né, percebendo a retidão de intenção, é nas coisas que fazemos, né, que quando não temos gosto, não recebemos nenhuma recompensa, quando não nos aplaudem, é como nós continuamos, né, de entusiasmo quando não obtemos o fruto que esperávamos. Porque, né, quando nós fazemos por Deus, né, ou para ajudar os outros, tanto faz, né, o êxito ou o fracasso daquilo. Por quê? Porque eu não estou buscando, né, um aplauso, né, um aplauso das pessoas. Então, às vezes, isso é bom que nós vejamos, né? E tudo isso é uma retidão de intenção anterior. Né? Por que eu faço? E é claro, né, que nós temos esse desejo, né? Agora, como fazer isso? E como fazer, né, que às vezes eu ainda obtenho esse desejo de ser uma só peça, de fazer tudo para Deus, mas nós percebemos que às vezes não fazemos. E jogamos para a torcida, né, como se diz, né, e ficamos imaginando, né, a vaidade que entra, situações, né, ilusórias, né, que tudo isso é vaidade de querer aparecer, de querer ser reconhecido, né, e nesse intuito, né, nós podemos entrar assim uma espécie de mercado, né, assim, submundo, né, das virtudes, né, de querer aparentar ter uma virtude, e se essa aparência for aceita, pronto, já fico tranquilo, né? Como uma pessoa que não, ela né, às vezes não sabe, ela é tida como entendida naquele assunto, né? Só que ela não desfaz aquilo, porque aquilo é interessante. Isso contava um amigo, né, que eu certa vez trabalhava numa empresa, que a empresa diziam, né, que a empresa tinha muitos fundos, né, muitas coisas. Então, você falou, não tem nada, mas não desmente, porque para mim é uma beleza, né, para conseguir empréstimo. Né? Então, como se nós fizéssemos isso. E o que vem? Uma coisa dura que fala São José Maria, né? Às vezes vem que nós estamos percorrendo a senda no caminho dos hipócritas. Temos uma aparência de virtude, né? E perdemos a retidão no trabalho, nas coisas que fazemos. E o que vem daí? Né? Vem que isso falta-nos paz, né? Falta-nos a verdadeira alegria. Isso porque quando fomentamos a vaidade, né, quando perdemos a retidão de intenção, essa anterior, né, já fica essa preocupação, né, o que pensam de mim, né, como que eu estou, e vem depois o egoísmo, eu querer reservar para si, né, alguma coisinha, né, isso se transforma numa bola de neve, né, cada vez maior. E por isso que, mesmo, né, não só temos que viver essa retidão de intenção, vamos chamar assim, anterior, mas também a posterior, né, quando nós percebemos que se desvirtuou um pouco. Aí é retificar a intenção e a conduta, né, mediante a contrição e com obras. É fazer um exame, né, e ver qual é o motor
das minhas ações? Qual é o motor da minha conduta diária? Por que eu faço? Para quem eu trabalho? E às vezes nós percebemos, né, que aqui eu busquei, então eu preciso retificar. Então por isso não podemos dar por suposto, né, que as coisas estão bem, porque nós cuidamos da retidão de intenção anterior, vamos chamar assim. O rumo do navio, né, ele se desvia sempre. E é preciso ir retificando. Retificar sem desânimo, né, sabendo que essa, assim, que às vezes o retornar ao caminho, né, nos dá experiência, né, nos ajuda. É uma espécie de, como falava São José Maria, né, as feridas se transformam em condecorações. E essa tarefa de examinar, né, o que nos move, agir em consequência, né, e depois reexaminar como andamos, deve ser feita sempre na nossa vida. Mas sem angústias, né, sem ficarmos chatos. De repente percebemos, puxa, aqui até hoje eu fiz isso buscando o aplauso dos outros. Muito bem, se eu reparo, retifico. Eu peço perdão e recomeço. Isso é um ponto, né, que nós precisamos ver. Né? Então, se nós nos esforçássemos, né, constantemente por ter essa retidão de intenção anterior e posterior, nós ficaríamos muito mais alegres. É como uma receita assim para... Por quê? Porque não estamos buscando a nós. Por que nós ficamos tristes? Né? Porque quando nós buscamos isso, né, um aplauso, ele não vem. Quando buscamos uma recompensa e ela não chega. Então, se eu faço por Deus, se eu faço pelos outros, a recompensa, o aplauso vem como um acréscimo. Isso é o que nos importa, né? Dessa forma, por isso que dessa forma, se nós vivemos essa retidão de intenção, dizia São José Maria, não existem coisas pequenas ou sem importância. Por quê? Porque tudo adquire esse peso do amor. Ele falava, né, que seríamos como esse rei Midas, né, esse rei da mitologia que transformava tudo em ouro. Né, tudo que tocava se transformava em ouro. No primeiro momento parece uma coisa muito boa, né, mas depois, né, no caso da mitologia, né, ele tinha um problema para se alimentar, né, porque ia comer alguma coisa, transformava em ouro, quando tocava com o lábio, né, quando tocava na boca. Agora, para nós, né, transformar tudo em ouro seria transformar tudo em glória de Deus. Mas assim como objetivo, né, o único objetivo é fazer as coisas para Deus. Vou aproveitar essas ideias, né, que podem nos ajudar, né, a reparar, né, por que tenho feito as coisas, para quem tenho feito, né, as coisas. E isso, se percebemos, que não está sendo feito, né, para Deus e para os outros, que nos leve a retificar. Vamos terminar com um ponto de forja, no qual São José Maria diz: comoveu-me a súplica inflamada que saiu dos teus lábios. Meu Deus, só desejo ser agradável aos teus olhos. Tudo mais não me importa. Mãe Imaculada, faz que só me mova o amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, interceder por mim.